agradecer muito a presença de vocês. A gente sabe quantos 1000 eventos, e aí não esse 1000 pode ser um número até concreto, né? Vocês poderiam estar participando hoje de lives, a espetáculos, a shows, etc. Então, muito obrigada por terem escolhido estar com a gente. Prazer imenso poder compartilhar esse trabalho. Hoje a gente dá início às salas de visita, que são parte do nosso projeto de fomento, que começou nesse ano, foi para a quarentena, a gente transformou todas as atividades e as propostas desse ano para propostas online, e as salas de visita são uma delas, né? E faz parte de um projeto que chama Capital Social, em que a gente está, nesses 2 anos, se debruçando muito sobre a questão do empreendedorismo, da sociedade do cansaço, da violência sistêmica. E a gente mesmo sem... A gente já tinha programado isso ano passado, e quando veio essa pandemia, falou assim, olha, cara, casou como uma luva, né? Porque a gente agora não está mais estudando, a gente está vivendo tudo isso, né? Então, a gente também mudou um pouquinho para poder estar, não só para poder estar online, né? Mas também para poder se adequar a esse momento histórico, social que a gente está vivendo, e ficamos muito felizes que a Secretaria de Cultura aceitou as nossas mudanças, né? Mas antes de falar um pouquinho do projeto, está aqui com a gente o Fábio Brasil, que vocês conhecem, diretor do Caleidos. A Bruna Mondec. Oiê, tudo bem, gente? Seja bem-vindo. Artista docente do Caleidos, o Ricardo Mesquita. Boa noite, gente. Tudo bem? E a Nicole Tortorelli. Boa noite. Olá. Então, qualquer coisa que problemas técnicos, essas coisas pode ser tanto pelo celular como pelo chat. Nós somos, assim, empreendedores, né, nesse Zoom. A gente aprendeu muita coisa pelo Zoom. E quem, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, né, Luciana? Estou vendo a Luciana Carnauti aqui, né, Lu? A Lu já aprendeu a Lu já participou de alguns cursos, né? Estamos vendo. Então, eu queria contar um pouquinho o que é o projeto Sala de Visita. Na verdade, é parte do projeto Capital Social, né? Nós convidamos 4 pessoas muito queridas e muito competentes e muito incríveis, né? Que a gente conheceu esses longos anos, ao longo desses muitos anos, né? De Caleidos. E a gente vai ter 4 momentos, 4 visitantes, né? Então, hoje a gente começa esse projeto com o Marcelo Sena e o Felipe Marcena, se vocês quiserem só dar um tchauzinho e daqui a pouco a gente entra aqui. Logo em seguida, a gente vai ter um trabalho também incrível com o Marcelo Soler, do Teatro Documentário. Isso. Depois, lá para novembro, segunda semana de novembro, a gente vai trabalhar com Wesley Lins. Wesley, você está aí? Eu não estou te vendo. Tá lá na segunda página. Ah, então tá bom. Wesley, se você fizer um barulhinho, você entra aqui para todo mundo poder te... Então, tá bom. Muito que bom você estar aqui, Wesley. E lá na primeira semana de dezembro, a gente vai ter também um trabalho com Maurício Virgulino, que também está na segunda página, quem quiser. Tô aqui, ó. Se puser no Speaker View, o Maurício aparece aí também. Então, gente, então, já de antemão, obrigada para os 4 visitantes. Vão ser 4 trabalhos muito incríveis que a gente começa esse ano online. E o ano que vem, e o outro ano, que agora o nosso projeto vai durar um pouquinho mais de tempo, a gente vai trabalhar com eles presencialmente. Então, mais do que nunca também torcendo para essa vacina chegar logo, para a gente poder estar trabalhando presencialmente com todos eles, né? Então, a gente só lembrar, né, Fábio, que esse projeto está se realizando graças ao apoio do 27º edital do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo. Isso precisa ficar gravado. Respeito. Perfeito, né? E é municipal para a cidade mesmo. A gente não sabe por quê, mas é isso mesmo, né, Marcelo Soler? Sabe que é sempre que não é? É meio... E a gente gosta de falar isso não só porque tem que falar que é um protocolo, né? Mas sempre lembrar que graças a políticas públicas, que foi uma conquista dos artistas da cidade de São Paulo, que a gente está podendo se reunir hoje, que a gente está podendo investigar, que a gente está podendo compartilhar trabalhos, que a gente está podendo conhecer mais. Então, assim, e a gente sempre gosta de falar isso, né? Que a gente fala que hoje não é de graça que vocês estão aqui, que esse trabalho já foi pago pelos contribuintes da cidade de São Paulo. E estando no Zoom, é um prazer imenso a gente poder expandir isso para outras cidades, né? Que não só São Paulo. Um dos grandes ganhos, eu acho, desse momento é a gente poder estar com pessoas de várias cidades, né, do Brasil. Então, se vocês quiserem colocar as cidades de vocês no chat, é legal, só para as pessoas saberem de onde a gente está vindo.
Essa a gente pode ir colocando ao longo dessa fala de hoje. Fábio, você quer falar alguma Isabel, coisa antes? Diga. Como você falou do nome, né? Porque municipal e para a cidade parece ser redundante, mas no movimento de arte contra a barbárie, que foi onde nasceu todas as leis de fomento, eles fizeram de propósito, porque às vezes é municipal, mas não é para a cidade. Ah, entendi. Ah, pronto, esclareceu tudo, tá vendo só? Muito Para a obrigada. cidade, que é uma lei municipal para a cidade. Então, e a gente Para agora a aqui... urbana, para a cidade. Muito obrigada. E aqui a gente está expandindo, então, para a cidade, para as cidades do Brasil, né? Que a gente está com várias pessoas aqui hoje, né? Sejam muito bem-vindos, é um prazer imenso. Qual é a proposta de hoje, gente? Que a gente começa com a CIE, etc., né? Com o Marcelo e com o Felipe. A gente tem estudado bastante, pesquisado, vivenciado e criado e pesquisado muito nesse tempo de pandemia, dentro desse projeto, né? Da Sociedade do Cansaço, as suas relações com o tempo e com o espaço. Já era essa proposta. E a gente percebeu que com essa quase, uma coisa quase compulsória, né, da gente estar agora online, e a gente tem percebido que o nosso tempo, na verdade, que poderia ter se transformado radicalmente com a pandemia, com o isolamento físico, com novas propostas, enfim. Nosso tempo, na verdade, ele não mudou muito. Nós continuamos exaustos, nós continuamos trabalhando do triplo, nós continuamos atrás dos horários, nós continuamos pensando em produtividade, nós continuamos pensando em eficiência, a gente continua pensando em inovação. Eu estou falando pelo grupo, mas aí, gente, Ricardo, Nicole, Fábio, se vocês quiserem entrar um pouquinho, né? E a gente começou a perceber, puxa vida, quando a gente começa a ler justamente esses mesmos filósofos, eles falam que a arte tem um grande papel de romper com esses tempos cotidianos, não é? Com esse tempo empreendedor, com esse tempo empresarial. Mas o que a gente notou nesse início de pandemia é que talvez a gente não tenha sido capaz de romper com nada disso, muito pelo contrário, a gente trouxe para as nossas casas esse tempo que era lá de fora, né? E falando isso grosseiramente, né, que eu queria deixar agora para o Marcelo e para o Felipe, mas nós lançamos uma proposta para os 4 visitantes nesse semestre, que é fazer um primeiro encontro, que é o encontro de hoje, para vocês conhecerem o trabalho deles, a proposta, e um percurso. E a nossa proposta para os 4 visitantes é que esse percurso fosse fora do tempo convencional, fora do tempo empresarial, fora do tempo corporativo que a gente agora trouxe para dentro de casa, né? Por isso que vocês foram lá ver, tem esses tempos todos, mas vocês vão falar... E cada um deles vai inventar alguma proposta que possa estar com a gente nesse percurso, que vai estar trabalhando com esses diferentes vivências, experiências de tempo. Por isso que esse trabalho de hoje, né, Marcelo e Felipe, ele acontece em 6 momentos diferentes. Foi como eles resolveram abordar e, enfim, essa nossa proposta de trabalhar com outros tempos e trabalhar com esses espaços múltiplos que a gente está agora tendo possibilidade, não só por causa do Zoom, né, mas dentro dessa tecnologia que caiu no nosso colo e está todo mundo agora aprendendo e desfrutando de lidar com isso, né? Então, Marcelo e Felipe, eu vou passar a peteca para vocês, vou só apresentar, né? Bel, Diga, fala, antes de Bruno. você passar a peteca, gente, vamos sorrir pro print. Eu vou tirar 2 prints. E aí eu achei que eu disse para vocês sorrirem, o print ia ficar melhor. Então tá, só que a gente vai fazer assim, a gente vai tirar 2, tá bom? Porque eu preciso copiar e colar. Então vai lá, o primeiro, da primeira página. Aí, segura. Quer dizer, pode parar de sorrir, peraí. Beleza, próxima página. Vamos lá. Eu nem tô lá. 2, 3, você não sabe. Eu também não tô lá e tô rindo também. Peraí. Economizei o sorriso, né? Foi. Obrigada, Bru. Gente, Pronto. então, gente, assim, é um grande prazer, Marcelo e Felipe, estar com vocês aqui hoje. A gente se encontrar de novo, né? A gente tem uma longa trajetória de trabalho juntos, né? Do Caleidosco, etc. Eu aí, vocês aqui. Então, é muito incrível estar com vocês de novo, podendo conhecer mais essa trajetória, né? Etc. Faz esse ano 20 anos, não é isso? De percurso. Então, esse convite de hoje é para a gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho e a proposta que vocês vão ter e trazer a partir de amanhã.
E acho que o currículo de vocês, o que vocês fazem, eu vou deixar para vocês mesmos falarem, tá bom? Muito bem-vindos e muito obrigada. Bem-vindos. Obrigado, Isabel. Obrigado. Gente, boa noite. Boa noite. Muita gente, que legal estar esse pessoal todo aí. Olha, tem muita gente aqui que eu já conheço, teve gente que eu já fiz curso, já fiz oficina. Estou nervoso com algumas pessoas, grandes nomes aqui nesse encontro. Vai dar certo. Muito obrigado. Eu queria, de fato, começar agradecendo esse convite do Caleidos aí, com essa parceria que já vem de tantos anos, da forma que for, fazendo trilha, fazendo oficina, conversando, participando dos projetos um do outro. Eu acho que isso é muito precioso para a gente que trabalha com dança e continuar na estrada sabendo que temos essas parceiras, esses parceiros espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil e que nos dão forças de continuar, né? Porque as mensagens que a gente recebe diariamente, sejam explícitas ou implícitas, é para a gente parar, né? E a gente continua por uma questão de existência, de querer continuar fazendo, de precisar continuar fazendo, né? Encarar a vida dessa forma, como artista, e saber o quanto é importante ter arte na nossa vida pessoal e também na vida da sociedade, né, no geral. E esse convite do Caleidos aí para a gente foi muito legal, porque toda essa ideia da sociedade do cansaço, né, é uma coisa que bate muito para a gente. Então, eu queria começar falando um pouquinho aí da minha formação. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa poética, etc. A gente deu esse nome, tem a ver com um pouco dessa trajetória de 20 anos. O nome etc. em si já vai meio que bagunçar essa história, e o etc. veio que desde o início a gente já tinha muitas ideias de como trabalhar com dança, de configurações, de formatos e das próprias interseções com outras linguagens, então o nome vem daí. E não foi diferente durante os 20 anos da gente também encontrar formas diferentes de criar espetáculos, performances, intervenções, videodanças, né, como pensar cursos, formações. Está tudo muito misturado e as coisas estão sempre em mutações. E aí, queria falar um pouco da minha formação, que contribui muito também com esse ambiente aí. Eu, inicialmente, sou músico de formação, eu era apenas pianista, minha ideia era somente ser um pianista e tocar, não que seja pouco, mas pensava numa carreira estritamente de ser um músico. E durante a formação eu fui buscando outras coisas, depois fiz um pouco de teatro, fui encontrar a dança, fiz jornalismo e tudo isso foi meio que se misturando e eu falei, nossa, o que eu vou fazer com tudo isso? Como é que eu vou tentar juntar essas coisas no meu dia a dia? E para mim uma coisa muito forte era de fato a necessidade e uma vontade muito forte de ser artista e tentar misturar essas coisas. E assim, eu de fato encontrei na dança um espaço muito potente para isso, tanto pela riqueza da descoberta do que é o nosso corpo, do que pode o nosso corpo, apesar de eu já ter descoberto isso em outras coisas, ter experimentado isso em outras áreas, mas na dança eu nunca vi isso com tanta potência. Não sei se foi a sorte de ter pegado professores e professoras maravilhosos em dança, com educação somática, com várias terapias corporais, muitas aulas de dança moderna de uma forma muito interessante de ser ministrada. Isso tudo foi compondo essa formação. E assim que eu comecei a trabalhar mais profissionalmente com dança, eu tinha muita vontade de ter um tipo de espetáculo, um tipo de diálogo com essas artes que, infelizmente, eu não conseguia naquele momento inicial. Eu sou da Bahia, nasci no interior da Bahia, lá no sul da Bahia, não sei se vocês conhecem Vitória da Conquista, é uma terra conhecida muito por ser a terra de Glauber Rocha. Porto Seguro é ali, entre Porto Seguro, que todo mundo conhece Porto Seguro, pelo menos de nome, e Vitória da Conquista, é por ali. E quando eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu morei em Aracaju. Eu fiz a faculdade federal lá de jornalismo e foi lá nessa época que eu justamente pensei em me dedicar profissionalmente à dança. Então a companhia etc. ela surge em Sergipe e depois de 3 anos ela se muda aqui para Recife, onde a gente é residente até hoje. E, enfim, várias histórias aí. Nesta formação da companhia, a gente teve um processo inicial onde se configurava muito como uma companhia mais tradicional de dança, onde tinha um coreógrafo, onde ele coreografava tudo,
uma equipe de bailarinos e bailarinas que dançavam esse espetáculo que ele coreografava. Mas desde o começo eu sempre fiquei muito instigado de pensar o espetáculo não somente pelo tema, né? Vamos estudar o tema, qual é o tema do espetáculo, e também não somente com a criação de vocabulário de dança. Eu já comecei meio que na dança desacreditando um pouco de originalidade de vocabulário de dança. Eu achava que muita coisa vinha da nossa ancestralidade, que vinha muitos conhecimentos já de uma própria história da dança, que a gente reconfigura, enfim, nas nossas antropofagias vamos lidando com isso. Lógico que muito interessante saber de onde vem, citar as fontes e entender qual é a história disso tudo. Mas foi daí que, desde o começo, a gente foi também tentando pensar os espetáculos nessas configurações de como a gente pode enriquecer o espetáculo a partir de uma pesquisa que seja mais corporal e outros momentos mais anatômicas, mais fisiológicas. E aí foi nessa formação que eu tive que, enfim, se configura o início da companhia, etc. É isso? É isso. Ok. Por enquanto. Boa noite, gente. Meu nome é Felipe Marcena. Que massa estar aqui com vocês hoje. Eu faço parte da Se Etc. há 7 anos. Eu entrei em 2014, quando eu conheci Marcelo. E quando eu conheci Marcelo, eu estava me formando em cinema e audiovisual pela Universidade Federal daqui de Pernambuco. E foi um encontro bem interessante, porque eu dançava quando era criança, eu gostava muito de dançar. E me apresentava com as primas e os primos, fazia coreografias e tal. E quando eu entrei na pré-adolescência, meio que deixei a dança de lado. Meio que acreditei no bullying que foi feito comigo sobre homem dançando, e, enfim, esse tipo de coisa. E acabei me desvinculando da dança e aí fui pro cinema, que era uma paixão que eu tinha aí junto com a dança desde criança. E aí fui pro cinema, me dediquei pro cinema, encontrei Marcelo de novo, encontrei com Marcelo e encontrei a dança de novo na minha vida. Logo, pouquíssimo tempo depois, eu já estava participando da companhia, trabalhando com audiovisual. E foi onde eu descobri, de fato, também, por exemplo, a videodança, que eu não conhecia antes da etc. Eu conhecia mais videoarte. E foi um universo imenso de possibilidades que se abriu na companhia para mim. Quando eu entrei na etc., uma coisa que, assim, para exemplificar assim, como o nome dessa companhia faz muito sentido para ela, quando eu entrei na companhia, eu já dei de cara com um desafio muito grande, que foi a pesquisa que a companhia estava tocando nessa época, que era uma pesquisa sobre audiodança. Para uma pessoa que veio do cinema e que não era da música nem do som, eu era muito da imagem mesmo, você cair numa companhia de dança para pesquisar audiodança é um negócio muito louco. Porque, enfim, não que ninguém dentro da companhia tivesse uma certeza do que isso fosse, ou fechou um conceito do que poderia vir a ser uma audiodança. A ideia da pesquisa era investigar o que poderia vir a ser isso. Foi muito fascinante, porque aí, logo de cara, tipo, ok, a visão aqui para mim não vai me ajudar tanto, vamos aqui ouvir. E a companhia meio que me ensinou a ouvir nesse processo de entrada e quebrou muitas expectativas e talvez preconceitos do que poderia vir a ser uma companhia de dança contemporânea, né? Que estava investigando uma coisa que eu jamais imaginava, assim. Há 2 anos atrás, em 2018, depois de já todo esse tempo trabalhando na companhia, fazendo videodanças, documentários, registros, tudo que fosse material audiovisual, eu comecei a dançar na companhia. Eu digo que por 2 motivos, assim, além do fato de que eu já gostava de dançar e tinha bloqueado isso na minha vida. Primeiro, que eu tinha visto um espetáculo da companhia da Se Etc. chamado Superficiais. Eu acompanhei esse processo criativo, na verdade, e vi o espetáculo pronto. E quando eu vi, eu fiz, nossa, eu queria dançar isso, assim, eu queria estar em cena também, eu queria voltar para a cena. E a companhia é uma companhia que abraça os corpos, os mais diversos corpos, todos os corpos são diferentes, mas ele abraça as particularidades de cada corpo e as contribuições de cada corpo para os espetáculos. Então, se muda o elenco do espetáculo, vai ser as contribuições daquele grupo ali para aquela obra, ou da videodança, dependendo da colaboração.
E eu fiquei muito encantado. E uma outra coisa que aconteceu foi, no processo criativo do espetáculo seguinte, chamado Tandam, a gente recebeu Isabel Marques aqui em Recife. Ela deu oficina chamada Corpo Lúdico e eu participei da oficina. Foi acho que a primeira oficina de dança contemporânea que eu participei. E aí, quando eu saí de lá, eu tive uma conversa com o Marcelo, que disse, nossa, eu quero muito dançar de novo, assim. Foi muito maravilhoso, muito mágico, assim, participar dessa oficina e me sentir parte daquilo, como eu não me sentia mais quando eu era pré-adolescente. Então, já deixo aqui um agradecimento à Isabel. Não sei se eu já falei isso para você, Isabel, mas obrigado por isso mesmo. Foi bem mágico. E é isso. Desde então, estamos aqui na companhia, dançando e filmando. Não que os processos audiovisuais não envolvam dança, quando você está por trás das câmeras, quando você está editando, por exemplo, mas também em cena, né? Presencialmente. Acho que agora você pode. Foi. Tá. A gente pensou muito de falar esse processo nosso de formação, porque também a gente acredita que a companhia é formada pelas pessoas que fazem parte desses grupos, né? Acho que na história mais tradicional da dança, a gente muitas vezes vê alguns apagamentos dos nomes das pessoas que participam dos grupos em função do nome do grupo. E uma coisa muito importante, desde que a companhia começou... Na minha, e aí eu fui editar o vídeo da aula. Alguém está com o microfone aberto aí. Acho que foi. Foi, né? E para a gente sempre foi uma preocupação muito grande de saber quem são essas pessoas que fazem parte da companhia e tentar ao máximo que cada um pudesse colaborar. Então, a companhia geralmente tem um processo colaborativo extremamente intenso, desde a escolha de qual espetáculo vamos montar, né, de qual tipo de linguagem artística a gente vai poder abrir essa interseção aí de trazer isso e aproximar para a nossa linguagem. Como esta palestra de hoje, ela faz parte também de uma degustação, de vocês conhecerem um pouco da história da Etc., a gente quis também falar um pouco da nossa história, porque atualmente a companhia está sendo formada apenas por nós dois. Então a gente também veio passando por outras reconfigurações, e não sei se algumas pessoas daqui sabem, nós também somos casados, então temos uma vida íntima, pessoal juntos, e junto com isso tem a vida profissional, enfim, de trabalho, do dia a dia, o que é um desafio, mas a gente topou, a gente assinou 2 contratos. Nosso primeiro encontro foi uma entrevista de emprego também, eu não sabia. Descobri depois, fui contratado 2 vezes. Oi, gente, tudo bem? Então, voltando. E aí, a gente escolheu aqui agora falar um pouquinho do que seria essa nossa poética, etc., né? Pensando em poética a partir dessa ideia de criar sentidos, provocar sentidos e metáforas e reinventar um mundo a partir da criação artística. Desde o começo da companhia, a gente tinha um desejo muito grande de fazer pesquisa, mas a gente não sabia o que era pesquisa. Apesar de eu fazer faculdade e fazer jornalismo, tinha várias coisas de pesquisa na faculdade, mas era muito no campo teórico e era muita revisão bibliográfica. E, basicamente, a partir daí, muitas palavras, muitos textos, muitas oralidades, mas eu não sabia como é que seria isso na dança. O que é discutir corpo, o que é discutir a fisicalidade, o que é que o espetáculo tem para contribuir com a gente, que não é necessariamente uma ideia, mas que é algo que nos contamina ou que emerge a partir das nossas vivências corporais, né? E então nesse processo todo a gente foi descobrindo metodologias diferentes de pensar o que é pesquisa em dança. Foi muito importante ter contato com algumas pessoas que discutiram sobre dramaturgia, né? Dramaturgia física, a dramaturgia da dança, não a dramaturgia teatral, uma dramaturgia da narrativa, mas como pensar o corpo em si como potente e carregado de informações e fazer isso, enfim, ser trabalhado de uma forma a ser exposto, né? Seja visualmente, que é muito mais tradicional e muito potente na dança, que são as imagens da dança, né? As imagens das pessoas dançando, a imagem dos cenários, dos figurinos. E uma outra coisa é da audição, só que da audição muito a partir da música, né? Qual é a música desse espetáculo? Qual é a trilha?
qual é a sonoridade que embala esse espetáculo. Como eu era músico, eu achei ótimo isso, inclusive componho a maioria das trilhas dos espetáculos e das videodanças, mas eu fiquei muito instigado de como pensar a sonoridade como potência de dança. Então, isso que Felipe estava falando, que quando ele entrou na companhia, né, que estava nessa pesquisa que a gente chamou Audiodança, Ventura do Corpo no Som que Dança. É um nome bem poético, pode dar uma viajada de repente a partir do que a gente pode tentar entender só a partir da palavra audiodança, mas a ideia é, não sei se todo mundo aqui tem conhecimento da linguagem da videodança, mas na videodança, a interação do corpo com o vídeo, ele se dá não somente de um corpo que dança para a câmera, mas é do vídeo inteiro que se dá a dançar na frente. Então, quando um corpo está dançando numa videodança, é importante que também a câmera, quando for manipulada, de quando ela for, enfim, pensada, do ponto de vista de onde eu vejo, ela vai sendo pensada também coreograficamente. Ela vai sendo pensada como uma dramaturgia que não está somente naquele corpo que está visualmente na tela, mas naquele corpo todo que está ali em volta. Então, quando alguém filma, essa pessoa se coloca no lugar de quem vê a dança. E aí a nossa ideia na videodança, que a gente foi construindo e depois fomos descobrindo outras tantas referências que defendem esse conceito de videodança a partir disso, é que quando eu filmo, eu que filmo também sou o corpo. E quando alguém vê um vídeo, ele vê o vídeo a partir do ponto de vista de quem filma. Então, esta câmera, quanto mais ela trouxer as dramaturgias físicas desse espetáculo, mais interessante que essa dança consiga transpor essa distância dessa tela, desse enquadramento, e de uma linguagem já tão codificada e tão já massificada também, que é a formação dessa imagem, com as questões de tridimensionalidade, da textura da imagem. Então, na videodança, a gente vai pensando isso tudo ao mesmo tempo. Às vezes em momentos separados e muitas vezes isso tudo em conjunto. Então, na videodança, o que a gente vem trabalhando desde 2008 foi quando a gente, de fato, teve um primeiro contato com videodança a partir de uma oficina com Gice Amorim, que ela é uma pessoa autorizada para dar aulas a partir do método de Merce Cunningham. Ela levou várias obras de Merce Cunningham e levou muitas videodanças dele, né? Que o Elliot Kaplan, que era um diretor que trabalhava muito com ele, falava sobre videodança e mostrava sobre videodança, e a gente ficou muito interessado de perceber como é que aquilo poderia acontecer no dia a dia da própria companhia, né? Então, aí vocês estão vendo um trechinho de Súbito, esse que vocês estão vendo aí agora, esse das costas. Essa é a primeira videodança que a companhia fez, ela é de 2008, e aí marca a inauguração assim, da gente trabalhar com videodança, já nomeando como videodança, porque também tem muitas pessoas fazendo videodança e não nomeiam como videodança, ou talvez não queiram, de fato, fazer categorizando como videodança, mas como registro, ou enfim, como uma videoarte. Enfim, há vários nomes que podem também ser substitutos disso tudo. E nesse momento aí foi quando a gente foi experimentando as construções, né, poéticas da companhia. O vídeo que vocês estavam vendo anteriormente é um documentário da pesquisa Audiodança, onde a gente fez uma instalação sonora ao final e a gente, a partir dos áudios que a gente foi construindo, a gente expôs ali para as pessoas. E aí o meu paralelo com videodança, não sei se estou deixando vocês meio confusos ou confusas, mas estou tentando fazer esse paralelo aqui. Na audiodança, é como pensar a audição como um elemento que identifica sons que podem ser sons corporais, ou a partir de uma descrição de uma dança, ou a partir dos sons do corpo se movendo, né? Sei lá, o tecido, ou o corpo em contato, em atrito com alguma matéria, com alguma coisa, que se move e você, pela audição, você imagina que tem alguém se movendo. Mas também pensar o próprio som como um som que provoca uma sensação de movimento. O som que pode tira a própria sensação causa uma própria sensação de vertigem, uma sensação de angústia ou de movimento, de balanço, de tensão, de leveza, de peso, de fluência.
Então, como é que esses sons podem ir trazendo essas sensações para o corpo somente pela audição? O que é uma coisa muito já explorada no campo musical, principalmente quem está trabalhando na área de eletroacústica, na área das paisagens sonoras, né, na área dos experimentos sonoros. Então, isso já era muito explorado lá, mas ele não é muito pensado como coreografia, não é pensado como uma dramaturgia onde se constrói dança, né, uma dinâmica de movimento a partir disso. Então, a ideia era, a partir dessa pesquisa, experimentar esse paralelo com o videodança. Assim como o vídeo conseguiu codificar algumas coisas dessa linguagem para trazer essa ideia da coreografia para a filmagem, para a edição, para a finalização de um vídeo, como levar isso para o áudio. Então, vou deixar um tempinho aqui só para vocês escutar um pouco. Nada obrigatório. Nada obrigatório. Não pode ter coisa obrigatória. Mas, gente, eu acho que a pessoa tem que se expor. Tem. Tipo, o artista tem que se expor. Tem que se expor. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser verdadeiro. Tem que ser sincero, verdadeiro. O espetáculo tem que ser sincero. Eu acho. E, agora, a exposição é fundamental. Você tem que falar da sua... Então, isso que vocês estavam escutando aí é justamente uma conversa sobre dança, que também seriam outras possibilidades de audiodança, que tem essa audiodança que vai na raiz da dramaturgia, né, de pensar a dança e de como ela pode contaminar esse áudio, mas também de um áudio que fala sobre dança criativamente sendo editado. Então, essa ideia que vocês escutaram aí é como construir uma receita de dança. E a gente, naquele momento, estava sendo muito irônico com as brincadeiras de um espetáculo que faria sucesso. Assim como hoje a gente, às vezes, discute assim, o que pode fazer sucesso no Instagram, né? Vamos postar foto de tal jeito que tem mais curtidas. Vamos fazer stories de hora em hora porque o negócio faz com que mais pessoas vejam. Então, tinha uma paranoia de como criar um espetáculo para passar no edital, de como criar um espetáculo que lotasse os teatros. Então, a gente falou, vamos fazer uma receita de dança de sucesso. Então, era a brincadeira da gente a falar sobre essa dança de sucesso. Mas também tem outros experimentos aí que a gente criou para pensar a dramaturgia, uma narrativa a partir dos sons. E aí tem uma relação que a gente tem também. Isso tudo são poéticas que a gente foi explorando, né? A gente está fazendo meio que um resumo aqui, um passeio. Vou tentar não ficar angustiado, porque não dá para falar tudo, para dar um leve resumo aí. Mas tem uma vivência que a Etc. tem com a rua, que eu acho muito legal de trazer para cá, que é de como colocar esse encontro dos artistas da dança em contato com o público no seu habitat mais convencional e inesperado e espontâneo, que é na rua. Então, a gente tem algumas criações que a gente foi tateando, né, como chegar lá. Eu acho que também temos uma prática muito forte de criar em sala de ensaio, de passar muito tempo ensaiando em locais fechados. Cadê o de involuntário? Involuntário. De involuntário. A gente vai mostrar um aqui para vocês, que foi o primeiro experimento que a gente fez, que é dentro de um tecido, onde a gente foi ter contato com as pessoas. O primeiro vídeo, que é esse que a gente está mostrando aí, ele foi feito numa zona rural. A gente foi para um campo, a gente criou isso aí para um edital na época, era o primeiro vídeo que a gente fez com celular, quando o celular era assim, ok, nossa, tem uma câmera legal para filmar, né? Hoje em dia a relação é outra, né, com o celular. Não só para filmar, mas também para assistir, né? Acredito que muitas pessoas estejam vendo isso aqui, talvez, por um smartphone. Nesse momento aí, não. Era como filmar com uma câmera extremamente portátil que cabe na mão. Então, a gente está filmando com o celular na mão. Isso aí, para a gente, teve um retorno tão positivo, de pessoas que assistiram, e da nossa própria sensação de fazer, que depois a gente levou isso para a rua. Então, esse aí que é involuntário, que a gente chamava de intervenção rural. Aí, involuntário, esse é o primeiro. Ele depois foi para as ruas e a gente começou a chamar de intervenção urbana. Ele dura mais ou menos 1 hora. E seguindo a ideia inicial, a cada vez que a gente faz esse vídeo, essa intervenção, a gente gera sempre um vídeo de 1 minuto, que a gente coloca na internet. Antes da época de 1 minuto do Instagram, esse vídeo já era de 1 minuto. O que depois casou muito bem, esses vídeos a gente saiu colocando no Instagram. Tem um outro que eu queria falar aqui, que em 2018, a gente fez uma experiência aqui que se chama Dança a Cidade. Era um projeto #Dança a Cidade, que inclusive é de uma paulistana, que é a Ive Moreira,
Ela não é bailarina profissional, mas, enfim, gosta de dançar, trabalha... Ricardo conhece? Ele tá aí já dançando, né? Não? Ah, tá feliz com o jantar que chegou. Parabéns. E a Ivy Moreira, ela tinha uma ideia que é gravar um vídeo de 1 minuto, sem corte, super simples, na rua, dançando alguma música que tinha a ver ou pela letra ou pela memória. E era a ideia de uma cartografia afetiva da cidade. A gente viu esse vídeo, inclusive Yara Campos e Elis Costas, que faziam parte da companhia na época, elas viram isso pela internet e trouxe a ideia para a gente. E a gente, nossa, vamos fazer. E aí tinha tudo a ver, né? A gente tinha acabado de criar um espetáculo que era os Superficiais, que foi isso que o Felipe falou, que também era na rua, que lidava também com esse inesperado da rua. E a gente foi aprendendo mesmo como lidar com todo o imprevisto da rua e a adrenalina também de estar na rua, né? Tem toda uma tensão de estar no teatro com todas as condições técnicas, mas também tem a outra adrenalina que é estar na rua nas condições mais imprevistas. E a partir daí a gente fez esse Dança e a Cidade, que era a continuidade de estar na rua, fazendo vários desses vídeos. E Dança Macabra, para finalizar aqui, queria mostrar para vocês um trechinho. Será que tá aí? Que também... Gente, tudo isso está na internet, tá? No final a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, como vocês encontrarem. O Dança Macabra é um vídeo que vai tratar de algumas questões aí sobre memória, a história da dança, a história do cinema. O Felipe talvez fale um pouquinho mais sobre ele. Não tá aí, não? Então tá, eu vou falando. E no Dança Macabra a gente também trabalhou com essa própria questão de estar na rua, estar fazendo referência a danças que já existiram, inclusive espetáculos de dança daqui de Recife, que eles, enfim, são referências hoje em dia quando se fala da história da dança do Recife. Isso aí é um trechinho onde a gente está dançando na praia de Boa Viagem. Essa cena que está acontecendo aí, ela é uma referência muito forte a um espetáculo aqui do Cais do Porto. E a gente vai falar sobre ela já já. E, enfim, nesse processo todo foram muitas idas e vindas de um processo para um lado e para o outro, que a gente pode falar mais um pouquinho no final. Vou passar para a Felipe aqui, senão eu vou me embora. É muito tempo de existência de um grupo. 20 anos, é muita coisa. Bom, eu vou aproveitar que a gente está vendo Dança Macabra e vou falar sobre ele um pouco. Esse vídeo, essa videodança foi resultado de uma pesquisa chamada Sobreposição, onde a gente investigou a história da dança e a história do cinema, procurando fazer interseções estéticas com obras ou trabalhos de artistas ou escolas ou movimentos da história da dança e do cinema que pudessem convergir, ou que pudessem ter um diálogo. E a gente fez isso na pesquisa com a história da dança e do cinema e foi fazendo essas conexões, que resultou no Dança Macabra. O que é que acontece nessa videodança? Acontece uma epidemia de dança, como acontecia muito na Idade Média, né? E que é muito associada à estética, ao tipo de arte chamado dança macabra, né? Que são aquelas pinturas com caveiras dançando, com seres humanos e tal. E essas danças, essas epidemias, as pessoas dançavam por meses a fio, né? E nessa videodança, pessoas da cidade do Recife acabam se contaminando com várias danças e passam 2, 3 dias dançando e reticências, né? Que o fim acaba e não tem um fim mesmo, assim. E aí a gente vai recriando cenas ou momentos, trechos de espetáculos, de videodanças, de coreografias, que podem ser famosas ou não, que fazem parte da história da dança mundial, da dança brasileira, da dança do Recife, só que colocando em outro contexto. Então não é exatamente uma recriação, somente um remake, digamos, dessas coreografias ou cenas. Por exemplo, nesse caso aqui, Marcelo está dançando uma cena chamada Dança Macabra, se não me engano, da Mesa Verde, né? Que é do Curtius. Só que a gente coloca em outro contexto essas coreografias, esses movimentos, dentro da história que está sendo contada, da videodança, em outro contexto geográfico, com o corpo de Marcelo, com o corpo dos bailarinos, criando uma espécie de... que uma teórica daqui de Recife chamada Roberta Ramos chamou de reaction, que não é um remake, não é somente uma citação, é uma espécie de referência onde essa obra deixa de ser ela mesma e se torna outra coisa, mas ela ainda está presente ali como referência.
através dos movimentos. E foi bem fantástico fazer essa videodança. E foi também uma coisa de rua, gravamos 3 dias sem parar na rua, numa época, inclusive, que estava com greve da polícia, e a gente, com a câmera, foi na cara e na coragem, e filmamos. Foi toda essa fase rua da companhia, que culminou no Dança Cidade. Um outro trabalho que a gente já falou, mas que é bem interessante falar agora, se chama Os Superficiais, que eu estava falando. Tu pode colocar o documentário, por favor? Foi o primeiro processo criativo que eu acompanhei, da CIA, etc. Eles estavam começando a criar Os Superficiais, que estava pensado para ser um espetáculo, para ser dançado na rua. E Os Superficiais é basicamente sobre superficialidades, profundidades, memória ou falta de foco e atenção. Como o ser humano está lidando com isso na contemporaneidade, mas principalmente depois da era da televisão. Televisão e internet. E essas várias informações que a gente recebe o tempo inteiro, né? Muda de informação para outra, o Instagram, a timeline do Instagram que vai passando, vai mudando, e a gente não se aprofunda necessariamente em todas essas informações como a gente poderia. E quando a gente estava fazendo quando eles estavam criando esse espetáculo, calhou de eu fazer um documentário sobre esse processo criativo. E ele foi dividido em 3 partes. A primeira parte acompanha, acho que foi lançado 3 meses antes da estreia, ou 3, 4 meses, outro 1 mês e meio mais ou menos, e o outro dias antes da estreia, tipo 1 semana antes. E foi muito engraçado esse processo, porque no início... É bom dizer que isso não é o computador da gente, né? Não, isso não é o computador, isso é o documentário de fato passando. Ele se chama Desktop Doc /Superficiais, e ele é um documentário gravado da tela do computador. E o que acontece? No início do processo, os bailarinos, enfim, o espetáculo estava tomando forma, né? E ninguém tinha muita certeza ainda de como estava o negócio se formar. As cenas, elas acabam bruscamente e viram outras. E às vezes elas voltam, mas voltam diferente. E eu acompanhando esse processo, lendo os livros que faziam parte da pesquisa, conversando muito com o Marcelo e com a companhia, vendo esse processo, eu fiz esse primeiro documentário. Isso que vocês estão vendo na primeira parte. As 3 partes estão aí juntas, né, nesse documentário. E eu lembro muito da reação quando todo mundo viu essa primeira parte desse documentário, e essa loucura de entra um filme da Disney, aí entra uma pessoa falando, aí daqui a pouco entra uma página do Facebook, e entra outro vídeo do YouTube, sabe? Daqui a pouco entra a Beyoncé. Só que a ideia que está no documentário e que faz parte do espetáculo é que esse monte de informação não é necessariamente uma questão de se aprofundar. São coisas que existem, que fazem parte da história da companhia, das pessoas da companhia, que escutavam Beyoncé, que gostavam da Disney e tal. Só que é a ideia dessa atenção que não se prende em nada e que vai de uma coisa para outra. Está sendo interrompida, né? Que está sendo interrompida, exatamente. E essa era a ideia do espetáculo, e aí tomou forma nesse documentário. E foi massa, assim, porque as pessoas ficaram, pô, agora eu tô entendendo qual é a lógica desse negócio, assim, tipo, os cortes é para ser essa coisa mesmo, que não é para fazer sentido, mas que pode também fazer combinações ali que fazem sentido de alguma forma, enfim, deixar para a plateia também encontrar, né? E aí rolou essa coisa mágica do vídeo enquanto televisão afetar esse espetáculo, que afetou o documentário, que afetou o espetáculo de novo, e assim foi até o resultado final, que foi o espetáculo Superficiais, se estreou em 2015, e que foi o primeiro espetáculo que eu dancei na companhia. Já cheguei assim, para dançar na rua, né? Foi maravilhoso. Tá, um outro processo que é muito legal de falar é do espetáculo chamado Tandão, que foi meio que um dos filhos da pesquisa audiodança. A companhia tinha uma vontade muito grande de fazer um espetáculo para criança, e surgiu essa ideia de fazer um espetáculo de dança para crianças que incluísse crianças cegas. Como fazer um espetáculo de dança para crianças, onde as crianças cegas tivessem a mesma experiência que uma criança que vê. E aí surgiu o Tandão, que é um espetáculo que dura 6 minutos, e a gente apresenta individualmente para uma criança. Só uma criança entra com a gente, passa 6 minutos com a gente e sai. Com os olhos vendados, ela coloca os óculos mágicos, que são óculos totalmente vedados.
As crianças cegas também colocam, porque a ideia é de ter o óculos mágico, né? Todo mundo usa, é o que vai provocar a magia. E a gente fez uma circulação no palco giratório no passado, inclusive. A gente passou aí por São Paulo. Isabel participou, inclusive, de uma apresentação. Depois de um ano intenso viajando agora dentro de casa, né? Foi um choque. Mas o que acontece? Esse espetáculo provocou muita coisa. Assim. A gente passou por um processo extenso de pesquisa com o pessoal que trabalha com acessibilidade, com o pessoal que trabalha com clown, que trabalha com som, que trabalha com teatro para cegos, para a gente formar esse espetáculo. E foi um desafio grande no sentido de que a gente manda geralmente um vídeo do espetáculo para curadores, para a gente ser selecionado para o espetáculo, né? Para um festival, por exemplo. Só que também é um espetáculo que não é para ser visto. É para você estar lá dentro. É tato, é movimento, é som, é contato com bailarinos, com objetos. E o que acontece? A gente tem um registro filmado do espetáculo, mas não é a mesma coisa, nunca vai ser. É para ser experienciado, né? Para você estar lá dentro. Inclusive, para o palco giratório, a gente mandou o vídeo, mas a gente pediu para o pessoal da curadoria que a gente fosse lá apresentar, né? Para os curadores, porque eles precisavam saber o que era a experiência de estar no espetáculo, né? E porque o vídeo nunca ia dar conta. Inclusive, a gente não lança nem foto de dentro do espetáculo, do que acontece lá dentro. A gente só tem coisa de fora. Vou mostrar um pouquinho aqui? Pode mostrar. Tu adianta um pouquinho, porque ela tá com esse comecinho aí. Tiveram uma experiência de imersão em um espetáculo de dança, onde ninguém pode ver nada, apenas sentir. A iniciativa do projeto Palco Giratório. Na Paraíba. E aí a jornalista acabou fazendo a matéria, a gente disse, olha, não pode filmar lá dentro, foi toda uma questão. E aí ela acabou participando do espetáculo para poder falar sobre o que era, né? Já que ela não podia filmar, ela só podia filmar a gente com figurino e tal. Sesc. E Valéria Assunção também participou desse momento e preparou uma reportagem bem legal para a gente. Na plateia, cadeiras vazias. Isso mesmo, não tem público. Essa é a proposta da Companhia de Dança Etc. de Recife, em Pernambuco. O espetáculo Tandam é voltado para a inclusão de pessoas com deficiência visual, especialmente crianças de 5 a 9 anos de idade. A dança tem uma tradição muito forte de ser visual, né? Você vai assistir dança, você vai ver dança. E aqui a sensação é como perceber a dança a partir de outros estímulos, de outros sentidos que não seja a visão. Eles entram num espaço que tem uns tecidos, o próprio tecido também emite sons. Tem umas caixas de som sem fio, que elas são manipuladas, como se elas também fossem coreografadas dentro do espetáculo. E ó, como dá para ver aqui no palco também, não tem nada de acessório, nada decorativo, palco normal, fundo preto. E assim, os 4 bailarinos vão estar participando, né, dessa sessão individual com cada criança. Mas tem um pequeno detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês, é que a roupa que eles estão usando, uma roupa preta, mas cada um, ó, tem uma textura diferente. Braço, aí aqui, esse outro aqui, ó, já é o veludo. Aqui na frente, e aqui já é uma outra textura. No outro bailarino do mesmo jeito, uma textura no braço, uma textura nos ombros. E aqui já inverteu, o braço é de veludo e aqui nos ombros outro tecido. Por que isso? Porque eles vão interagir com as crianças, claro, elas não vão estar enxergando, mas no decorrer, né, desse estímulo, dessa apresentação, elas vão perceber que estão interagindo com 4 pessoas diferentes, em momentos diferentes. E aí onde está a sacada. Não vão enxergar nada, mas vão entender tudo. As sessões são individuais e duram 6 minutos. Essa matéria está no canal da gente também, enfim, mas para o final vocês veem a reação da jornalista, se vocês tiverem afim. Esther Weitzman, eu vi que tinha um comentário aí pedindo os links. A gente vai disponibilizar depois os links de tudo. A gente coloca aqui no grupo e depois eu colocar no chat e no grupo do WhatsApp também. Eu acho que o chat não vai dar tempo, mas no WhatsApp a gente consegue colocar. Tentaremos. Essas bailarinas são Yara Campos, essa daí, a outra é Elis Costa, elas dançam superficiais e tandam com a gente. E aí um desafio esse espetáculo, né? Como divulgar um espetáculo que não tem imagem, que não tem foto, que não pode ver dentro. Como atrair as crianças com esses 4 adultos de preto. Tem algumas que olham meio estranho pra gente, assim. E como registrar, né? Como registrar um espetáculo desse.
uma ideia que eu tive, que eu pretendo fazer quando a gente fizer uma nova temporada, de talvez gravar depoimentos das crianças depois de uma apresentação, sabe? Porque não faz o menor sentido filmar o que acontece lá dentro. É uma coisa que, inclusive, cada criança vai ter um espetáculo diferente na cabeça, né? Elas saem contando histórias totalmente diferentes, assim. Uma disse que andou num dinossauro, a outra disse que voou de avião, e a gente, é isso aí, arrasou, é isso mesmo. Tipo, não, a gente não... Dentro do espetáculo, a gente tem essa preocupação de não definir o que está acontecendo, a gente só convida ela para o movimento. E aí os sons e a dança fazem o resto, né? E, por fim, tem 3 trabalhos que são bem interessantes de falar, que são os 3 últimos trabalhos da gente, eu diria, ou pelo menos estão entre os 3 últimos, as 3 últimas videodanças. Uma se chama Fenda, outra se chama Zais e a outra se chama Queda. Essa aqui Marcelo vai colocar agora é o Fenda. 12, 11. São 3 videodanças gravadas em casa. Essa primeira foi a única que não foi feita durante a pandemia. Ela foi feita no final do ano passado. E acho que foi o primeiro trabalho que fizemos só eu e Marcelo. E que, tipo, vamos fazer isso aqui. Marcelo teve a ideia, a gente juntou aqui em um fim de semana, a gente gravou essa videodança. E a ideia partiu de um festival no Instagram de videodança que estava pedindo videodanças na vertical. E a gente nunca tinha feito nada parecido, a gente foi experimentar. E aí surgiu a Fenda, toda na vertical e trabalhando com essa ideia de verticalidade, com essas linhas, como trabalhar esse movimento da câmera e essa perspectiva mesmo que está cada vez mais popular, né? Tá todo mundo vendo coisas no celular. É possível, claro, ver na horizontal, mas tem tanta coisa na vertical também. Esse foi para o IGTV, por exemplo, da etc. Foi a primeira coisa que a gente mandou para lá. O outro trabalho foi o Zais. O Zais acho que não está aí. Acho que você pode deixar isso rolando. O Zais foi feito logo no início da pandemia, do isolamento social, quando a gente se trancou em casa. E no meio daquela confusão, daquela balbúrdia, daquele medo, né? Aquele pânico generalizado que estava no início, ninguém sabia o que estava acontecendo, todo mundo trancado em casa. E aí Marcelo surgiu com a ideia de gravar Zais. A gente gravou na sala de dança, câmera fechada, em Marcelo só, e o trabalho foi feito todo basicamente em montagem e edição. E o último trabalho que a gente fez também, agora durante a pandemia, se chama Queda, que é um trabalho que a gente gosta de dizer que é um videoclipe e videodança. E aí cabem os dois. A gente trabalhou pensando nisso. E é um trabalho em parceria com a banda Rua do Absurdo, uma banda daqui de Recife, que estava para lançar um álbum chamado Queda, e eles queriam esse vídeo como o carro-chefe, né? Esse single e esse vídeo como carro-chefe do álbum. E esse foi um processo mais longo. A gente passou 3 meses aqui criando essa videodança, videoclipe, e em contato sempre com a rua. E a gente... A Rua do Absurdo. A Rua do Absurdo. A banda. Não, a gente tava trancado em casa, gente, por favor. Ninguém veio aqui pra gente gravar. Gravamos só os 2 juntos, sozinhos. Foi um processo, inclusive, bem maravilhoso, que segurou muito a minha onda. Acho que a nossa onda, pelo menos, assim, durante a pandemia. É um trabalho que é todo em time-lapse. A gente gravou ele por 2 horas sem parar. E no final resultou num vídeo de 5 minutos e meio. Então, sem cortes, em um processo todo de coreografia, pensando no time-lapse. Então, a gente tá dançando muito devagar aí, para chegar no resultado de 5 minutos, coreografando com a música. Todos esses trabalhos estão disponíveis no nosso canal, vocês podem dar uma olhada lá. Quando a gente colocar o link, mandar o link para vocês lá no grupo, tá? Tem alguma coisa para falar sobre... Não, acho que falar que a gente falou sobre ele na live, né? Ah, sim. Fizemos uma live com a banda, com o Caio Lima, que é o líder da banda, que tá lá no Instagram, onde a gente conta bem muito sobre o processo criativo e de gravação, que foi maravilhoso. Dá vontade de fazer de novo, inclusive. Foi muito legal. Você quer botar um pouquinho com a música? Pode ser. Não tem nada. Bom,
É isso, assim, tem muitos outros trabalhos que a gente adoraria estar falando aqui. São vários processos muito diferentes de cada trabalho. Várias, como diz, qual é a palavra? Não sei. Eu esqueci. Mas, enfim, são vários processos criativos diferentes e metodologias diferentes para criar. E é isso, assim, a ideia da gente nessa vivência que a gente vai começar, tá começando agora, né? Vai começar mesmo amanhã de manhã, é a gente trazer esses contatos, a gente aproximar a gente da casa, pensar a casa como corpo, né? Como uma parte nossa. Marcelo vai falar mais um pouco sobre a vivência, mas antes eu só queria agradecer demais a Caleidos pelo convite e a todo mundo da Caleidos, todo mundo que está participando aqui agora, por estar aqui, valeu demais. E nosso canal no YouTube, youtube.com/ciaetc, CIAETC, e no Instagram é @cietc. E aí você vai encontrar todo o nosso trabalho audiovisual lá, tem vários outros documentários, registros e videodanças e videoclipes. Tem muita coisa por lá. Marcelo? Colocando aqui os links. Esses links gerais aí do YouTube e do Instagram, tem como ver muita coisa por lá. E nós temos um site que, inclusive, desde o começo da companhia, assim, lá nos anos 2000, no comecinho, sempre foi cuidado muito como um espaço, de fato, de memória, um espaço de acervo da própria companhia. Eu trabalhei durante muitos anos também no acervo de história da dança aqui em Pernambuco, que se chama Recordança. E lá também aprendi muita coisa sobre a importância de se registrar, de se guardar os registros, termos as condições mínimas para que a gente possa contribuir, na verdade, com a história do que a gente está fazendo, né? Então, mais do que guardar um material para que a gente possa ter a nossa memória para a gente, é também guardar a nossa memória para contribuir com a história de uma sociedade, de uma comunidade, enfim, de outras pessoas, né? Quando eu guardo a memória de um espetáculo da companhia, eu guardo também a memória de tantas pessoas que já dançaram na Etc., que eu honro todas essas pessoas, foram pessoas que contribuíram muito para a Etc. ser o que é hoje. Se eu digo hoje para vocês, assim, hoje a Etc. somos eu e Felipe, nós dois estamos na companhia, mas todas essas pessoas contribuíram para que isso acontecesse até agora. Então, tenho um respeito muito grande pelas contribuições que elas deram, de várias formas, seja nas maiores delícias e prazeres, como também nos grandes desafios de saber trabalhar em coletivo, de saber lidar com o dia a dia de um grupo, de ensaiar todos os dias. Apesar de sermos só nós dois hoje em dia, a gente continua ensaiando todos os dias, fazendo aula, se provocando a descobrir formas novas de criar, não pela originalidade de ser novo, mas ser um novo para a gente, de como é que a gente pode se inspirar com as coisas que estão em nossa volta e também aproveitar um momento como esse para também repensar o nosso tempo, repensar as nossas metodologias, repensar o que é fazer dança, o que é fazer dança hoje na tela, né? Se para Etc. que foi tão comum fazer videodança, né, desde 2008, talvez hoje deveríamos ser uma companhia que estivesse com uma produção muito mais alta agora, fazendo muito mais coisa, porque a gente já estava acostumado em trabalhar com a tela. Mas a gente meio que deu uma pausa também para entender o que é isso. Porque não é porque a gente tem a ferramenta e que a gente tem a urgência que a gente vai usar, que a gente vai estar aqui de qualquer jeito, que eu vou marcar presença somente para não ser esquecido, né? Então, essa importância de existir e de não ter o medo de ser esquecido, mas de se lembrar do quanto é importante fazer o que a gente faz, é que eu acho que é o mais fantástico de ser artista e o tanto que eu já aprendi com isso tudo. Inclusive, aprendi muito com a Isabel, primeiro nos livros, depois nas nossas conversas, depois nas nossas vivências. Eu sei que Esther Weitzman está aqui, eu não sei se ela se lembra de mim, mas eu fiz a oficina com você, Esther, no Festival do Recife. E ali muitas coisas surgiram, esses contatos com pessoas diferentes, de contextos diferentes, nos trazem muita riqueza. E a nossa ideia aqui com essa vivência que a gente começa amanhã propriamente, né, é justamente tentar pegar um pouco das nossas vivências aqui na Etc. e tentar aproveitar assim, o que podemos olhar em nossa volta,
o que podemos escutar em nossa volta, sentir em nossa volta, que pode nos trazer um olhar e uma percepção de criação, de instigação, de fazer do nosso dia a dia medíocre, mediano, cansativo, anestésico, ser algo criativo, ser algo que nos impulsione a criar alguma coisa ou sair de uma situação que nos incomoda. Então, a partir de amanhã, a gente vai ter esses encontros e a cada encontro vai ser uma leve proposição para que cada um embarque nessa viagem aí com a gente. Depende muito da participação de vocês. As proposições são simples, mas o que a gente precisa é, de fato, de pessoas que estejam a fim de experimentar durante 2 dias uma relação com a casa, pensando a casa como corpo, a casa como extensão do corpo, mas também o nosso corpo como extensão da nossa casa. Esse caminho de ida e volta e de interpenetração para a gente aproveitar essa história que a companhia teve com as metodologias e seus espetáculos de videodanças, audiodanças. Enfim, a gente também tem livro, cursos, oficinas, enfim, a gente vai fazendo um monte de coisa, porque a gente é meio inquieto mesmo, vai fazendo um monte de coisa, e tentar aproveitar isso para deixar algumas pistas aí de como talvez algumas pessoas que não tenham nenhuma experiência com isso, né, que não estejam no dia a dia da arte, experimentar, mas também para aquelas pessoas que tenham experiência de aproveitar esse espaço. Porque não é porque a gente é profissional ou porque a gente já sabe fazer o que a gente faz, que às vezes a gente se leva a sério, né, no dia a dia. Às vezes a gente não se respeita mesmo, assim, a gente fica querendo política pública para a cultura, que tenha espaço, que tenha sede, mas a gente está ensaiando, a gente está vivendo o nosso corpo, a gente está prestando atenção no nosso dia a dia. Então é uma chamada assim, para a gente viver um pouquinho junto esses 2 dias. O nosso espaço de tela real ele vai ser meia hora, assim, uma média de meia hora. E a proposição por encontro. E ele acontece, na verdade, quando a gente desliga. Quando a gente desligar o Zoom, é que a gente vai experimentar. E depois a gente reencontra. Os horários, não sei se vocês estão sabendo, são às 8 horas da manhã, meio-dia e às 6 horas, né, finalzinho da tarde. São horários também que foi pensado principalmente aí pelo pessoal do Caleidos, para ser um horário para quem tem trabalho ou virtual ou precisa sair de casa também ser um horário que a gente consiga ter esse espaço. Não precisa parar tudo na vida para fazer isso, mas precisa parar um tempinho para perceber isso tudo e embarcar aí nessa experimentação com a gente. Estão todos e todas convidadas. Eu não sei se ainda tem vaga, mas gostaria muito que quem tiver aqui, se puder estar participando, se já se inscreveu, seria ótimo. Tem vaga, né? Alguém falou que tinha vaga. Então ainda tem vaga, ótimo, maravilha, maravilha. E agradecer mais uma vez tudo isso. Queria abrir também um finalzinho aqui para quem tiver dúvidas ou se anotou alguma coisa. Eu tenho uma coisa. Gente, quem quiser estar em Recife, por favor, venham frescar, vamos frescar junto, tá? Assim que tiver uma vacina, tô vendo aí no chat. Tem que ter vacina, venham, né? fala com a gente. Marcelo e Felipe, obrigada. Só para a gente, antes de a gente abrir, para quem quiser, tá rolando muita coisa no chat já, né? Mas quem quiser falar pessoalmente com vocês, só para a gente rever, muitas pessoas que estão aqui já estão inscritas para o percurso, né? Esse encontro é o início desse percurso que vai acontecer amanhã, que é sexta-feira, em 3 horários diferentes, às 8, ao meio-dia e às 18. E depois ele acontece de novo no sábado, às 8, às 12 e às 18. E essa foi a forma como o Marcelo e Felipe encontraram, não é de romper com esse tempo cotidiano super produtivo, empresarial, corporativo, que a gente só vive, né, com esse olho no relógio, não é isso? Então, para a gente poder romper as nossas rotinas, fazer escolhas, e a ideia é da gente experienciar esse tempo de uma forma diferente. Então, a cada momento, a cada encontro, Marcelo e Felipe vão propor coisas para a gente pensar, fazer, sentir, né? E dentro dessa proposta, né, Marcelo e Felipe, que é tão linda da etc., que essa não sei se vocês sabem, não sei se eu posso dizer que é uma fusão, mas enfim, essa presença da visão, da audição e da sensação nesse processo de dançar, né? E é um pouco dessa proposta que eles vão trazer e compartilhar com a gente nesses 2 dias, né? Então, estamos super ansiosos para começar, não é? E é uma forma também da gente estar, que eu acho que a proposta que o Marcelo e o Felipe fizeram, a gente se encontra no Zoom, onde a gente se mantém conectado durante o dia, porque tem uma proposta para a gente estar experienciando na nossa casa. Então,
saber que mais pessoas vão estar experienciando isso, né? Então, acho que isso vai ser acho que vai ser bem interessante, né? Só em termos, antes da gente passar, a gente tem um formulário de inscrição, acho que a maioria de vocês, pelo que eu vi aqui, já está inscrita, mas caso você tenha participado do encontro e não tenha se inscrito no percurso e ainda quiser, só mandar um WhatsApp para a gente, que a gente inclui vocês também, tá bom? Vou passar um pouquinho, acho que a gente tem mais um tempinho, para o Marcelo Felipe, quem quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente passa para eles. Muito obrigada.